Olá a todas e todos. Nesse tema 6 do nosso módulo, a gente vai falar sobre os casos concretos. Então, chegamos finalmente aqui numa das partes mais interessantes do nosso módulo, que é falar um pouquinho sobre denúncias, sobre cartel, casos, decisões que tiveram rejeição de denúncia, recursos, enfim, a gente entrar realmente na prática de tudo aquilo que a gente conversou, se foram usados acordos de leniência, TCCs, provas da esfera administrativa, penal. Então é sobre isso que a gente vai falar nas próximas 3 aulas. E na aula de hoje eu trouxe um caso famoso, um caso que foi conhecido como cartel de resinas. Na realidade, ele aqui é um exemplo, assim como os demais, de caso que tramitou em São Paulo, pelo GDEC. Na verdade, a denúncia foi oferecida pelo grupo especializado, pelo GDEC aqui de São Paulo, do Ministério Público, e ele é um caso público, ele foi divulgado amplamente, então a denúncia, eu vou deixar aqui no link para vocês também conseguirem estudar depois, mas a gente tem aqui acesso a várias das decisões e por isso que eu preferi trazer para vocês como um grande exemplo de um caso que tramitou e teve uma série de discussões ao longo aí de todo esse trâmite processual que são interessantes aqui para a nossa aula. Então vamos lá, essa denúncia ela foi oferecida em 2017 pelo GDEC, 18 de abril de 2017, e o tipo penal escolhido foi o 4º, no inciso 2, pelas 3 alíneas, tá? Da 8.137. Então, o promotor aqui, que foi o que capitaneou a denúncia, o Marcelo Mendrone, especializado no assunto, ele traz um cartel que foi, na realidade, segundo a denúncia, praticado desde 2004 a 2014. Então, acho que a primeira questão aqui que chama a atenção é o longo período das condutas anticompetitivas. E ele teve como base um acordo de leniência que foi celebrado com a autarquia especializada. Então, várias provas documentais que foram entregues pelos representantes da empresa celebrante, chamada Reichelt do Brasil Limitada, que é a leniente, no acordo de leniência ali do CAD, todas essas provas foram utilizadas, principalmente o histórico de conduta do acordo de leniência foi utilizado aqui para ser a espinha dorsal da acusação. E olha o número de acusados, que também chama atenção, 24 acusados. Vamos falar um pouquinho sobre essa acusação. É interessante aqui, eu vou ler uns trechinhos da denúncia, só para que vocês tenham conhecimento. A denúncia ela é bem grande nesse caso e o promotor ele foi muito detalhista em tentar aqui explicar exatamente como se davam os acordos, os ajustes, as reuniões, onde eles aconteciam. Claro que eu não vou ficar aqui falando dos 10 anos de condutas anticompetitivas, mas vou trazer aspectos importantes da narrativa do promotor. Mas o que mais me chama a atenção é que o ponto de partida desse caso é o acordo de leniência, mas ele vai além. E isso ele diz na denúncia, que na realidade ele segue o histórico de conduta do CAD, mas ele não replica o que está ali. Porque com algumas coisas o promotor não concorda e algumas coisas ele vai além. Lembra que a gente falou na nossa outra aula sobre a flexibilidade do parâmetro probatório ali da esfera administrativa? Então, não só por isso, mas também porque o promotor quis aprofundar o entendimento dele sobre essas condutas, e ele pode ou não concordar 100% com aquilo que foi dito, e pode ou não parar naquela narrativa de quem confessou os fatos ilícitos, os atos ilícitos, mas nesse caso ele expressamente diz, usei como base e fui além, e estou acusando aqui até mais pessoas, e estou indo em cima de mais condutas aqui, objeto dessa denúncia. Então vamos ler rapidinho esse trechinho para vocês entenderem. Então, da análise dos autos referidos, investigativos, nos documentos dos autos, em especial por documentos apreendidos em medida cautelar de busca e apreensão, olha aqui as provas que são usadas nesse caso, de informações obtidas pelos lenientes, no acordo de leniência, e dos e-mails que foram trocados entre os responsáveis pelo cartel,
e também pela análise econômica das evidências, as provas indiretas, entre os anos de 2004 e 2014, passaram a discutir a divisão do mercado. Formaram conluios para evitar a concorrência através de acordos com divisões pré-determinadas de clientes e contratos, e em várias ocasiões em datas diversas no período, em locais variados na cidade de São Paulo e outras localidades. Realizaram acordos, convênios, ajustes, alianças como ofertantes, mediante a fixação artificial de preços para fornecimento e comercialização de resinas. Previamente ajustados e com unidades de propósitos, os denunciados agindo em nome e para a vantagem das empresas que representavam, em relação às quais detinham poder decisório. Isso é muito importante, porque não adianta eu trazer aqui um funcionário que depois a defesa possa mostrar que realmente não tinha nenhuma autonomia e nenhum poder de decisão em nome da pessoa jurídica. Lembrando que a gente não vai ter a responsabilidade da pessoa jurídica no campo penal, mas ela é o agente de mercado naquele setor, então é ela que a pessoa física tem que representar para poder fazer o ajuste com outras empresas, outros agentes de mercado. Reuniram-se pessoalmente, se comunicaram por diversos meios, inclusive através de cursos, sempre visando dividir entre eles os contratos dos clientes, impedindo a aplicação dos princípios da livre concorrência, oferta e procura. Então aqui a gente tem um trechinho da denúncia para vocês entenderem, mas só para que vocês saibam exatamente o que o promotor quis trazer como cerne da acusação. Quando ele fala de cartel, ele vai tentar provar todo o momento que teve o acordo, o ajuste, a combinação de preços, segundo ele, divisão de mercado, divisão de clientes, porque ele fala que, neste caso, a conduta abrangeu todos esses elementos e todas essas combinações. Então, vamos começar. Aqui, qual é o setor que a gente está falando? Resinas de revestimento. A gente tem, na verdade, revestimento de um lado e compósitos de outros, que é a base, não sei se todos sabem, mas é a base para tintas arquitetônicas, e o outro é base para lancha, piscina, pás eólicas. Então é sobre isso que a gente está tratando quando fala do cartel de resinas. Ele fala tanto em preços, vocês viram ali no trecho da denúncia, quanto mercado, quanto informações sensíveis com concorrentes, seja qual seja ela. Pode ser o preço, pode ser o custo, pode ser a matéria utilizada. Quer dizer, nesse caso, e até pelo período todo que abrangeu esses 10 anos, ele fala sobre todos esses tipos de ajuste entre os agentes. Os encontros que ele relata são reuniões presenciais, então ele fala que por telefone particular esses agentes marcavam encontros que aconteciam em hotéis, hangares, aeroportos, em aviões particulares, padarias, e ele traz provas, e é com base nelas que ele oferece a denúncia. Então, provas de pagamento de estacionamento perto ali, dentro de um hotel onde acontecia a reunião, ele tem ali uma conta de uma padaria onde aconteceu uma reunião, uma conta de um restaurante onde aconteceu uma reunião, tudo isso vira prova desse ajuste, porque nem sempre, pessoal, isso é importante dizer, nem sempre a gente vai ter uma ata de uma reunião. Nem sempre a gente vai ter a gravação de uma reunião, como a gente vê em alguns casos por aí. É muito difícil, aliás, pelo contrário. Às vezes, aqui, e até eu como advogada que sou, muitas vezes já tive casos de cartel no escritório, e a gente nunca achou que fosse encontrar um cartel que tivesse uma ata de uma reunião. Isso aconteceu num caso nosso, em que os agentes fizeram ali uma ata, justamente para ter uma segurança com relação àquilo que foi combinado, tinha uma ata descrevendo exatamente tudo aquilo que eles haviam combinado. Então era uma ata completamente lícita, que tratava de dados sensíveis, que tratava de preços, e ela estava ali como prova num processo. Então aqui eu estou falando sobre provas diretas e indiretas, mas na denúncia eles falam muito sobre a prova desses encontros. Eles foram marcados por telefone, o leniente relata isso no seu histórico de conduta do acordo, mas tem também provas que são indiretas dos encontros, que é para mostrar que aqueles funcionários, aqueles representantes de cada empresa estiveram naquela reunião, naquela determinada data, naquele determinado horário. Então, através de contas de restaurante, contas de estacionamento, boletos de estacionamento, que eles comprovam essa participação. O promotor diz que tem reuniões de diversos tipos, na verdade de 2 tipos,
de alto escalão, então dos grandes executivos dessas empresas desse mesmo setor, diretores dessas empresas, e essas reuniões, na verdade, elas eram responsáveis por decidir as diretrizes macro do cartel, né? Então, para que lado iria a divisão de mercado? Então, o mercado seria dividido em 3 setores, ou o preço tem que ser de tanto a tanto, mas não ali a filigrana de como se daria isso. Isso ficaria a cargo da reunião do escalão operacional. Então, os gerentes que acabavam por implementar as tomadas de decisão maiores e elas iam executar essas decisões e tinham ali que se ajustar com relação a um ou outro detalhe desses combinados. E o histórico de conduta é importante, pela leitura da denúncia a gente consegue entender isso, que tem uma descrição sobre as reuniões, sobre quais locais eram escolhidos, por que esses locais eram escolhidos. E por que é importante mostrar a prova dessas reuniões se você não tem a gravação da reunião? Porque é ali que se dá o ajuste. Quando ele não acontece por e-mail, quando ele não acontece por uma mensagem de texto, quando ele não tem uma ata, é desse modo indireto que a gente vai conseguir comprovar que houve essa combinação, para além da análise econômica, que o promotor também traz na denúncia, que é o preço alinhado, que é o mercado dividido, que é determinado cliente comprando só de determinada empresa, né? Que por si só, como a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, não são capazes, essa análise econômica não é capaz de mostrar que houve um crime de cartel. Vamos lembrar que por si só, isso é entendimento do próprio CAD, o alinhamento de preços não pode, aqui não é entendido como característico de uma conduta anticompetitiva de um cartel. Então, como eu disse, as reuniões eram combinadas por meio de telefones particulares, vários e-mails foram obtidos na busca e apreensão, discutindo questões operacionais e dados sensíveis entre concorrentes, embora o ajuste não estivesse lá, parte dele estava lá. Lembrando, pessoal, que quando um agente comete um crime, ele vai fazer de tudo para esconder aquele crime ou para que ele seja praticado da maneira mais oculta possível, para que ele não seja descoberto. Claro que quando a gente fala de uma década de crime, se é que esse crime mesmo ocorreu, a gente tem ali uma grande exposição, é muito tempo para que esses atores estejam ali combinando preços, combinando setores de um modo absolutamente oculto e à prova de balas, né? E aqui a gente traz uma curiosidade, na verdade, esse curso Metanoia que é mencionado na denúncia é interessante porque ao longo dos anos, acho que em determinado período, 2006, 2005, o promotor relata que uma das empresas que participava do cartel, ele ofereceu para os seus funcionários e para os concorrentes esse curso que trazia uma filosofia chamada Metanoia, que na verdade ela incentivava o cartel. Então é uma filosofia de não haver guerra entre os concorrentes e não haver competição entre os concorrentes, distribuía material que estimulava essa colaboração entre os concorrentes, esse ajuste entre os concorrentes por meio de um curso. Aulas eram dadas, materiais eram distribuídos, era esse curso Metanoia que todos os concorrentes ali faziam, porque era ofertado por um deles, e isso acabava por trazer uma maior coesão ali, um link maior, uma ligação maior entre os concorrentes e estimular essa cooperação que ia para além da licitude e da regularidade. Ele demonstrou na denúncia também um rodízio para pagamento das salas de reunião em que eram feitas essas combinações e não tinham atas dos ajustes, mas tinham planilhas em códigos que depois foram descobertos pelas autoridades, mas planilhas que demonstravam o que foi combinado nas reuniões e que eram os preços ou as divisões de setores que deviam ser executadas ali pelo escalão operacional. A denúncia, pessoal, ela foi rejeitada pela Vara Criminal em São Paulo, a 22ª. Então, por ter sido rejeitada, houve aqui o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, porque se entendeu que o ajuste, o cartel, por ser um crime instantâneo, ele havia ocorrido lá no início desse período trazido na denúncia e, portanto, já teria
transcorrido aqui o lapso prescricional necessário para haver a extinção da punibilidade. Lembram que eu trouxe essa decisão em uma das aulas para discutir a questão do crime instantâneo e o crime permanente. E por que eu trouxe esse caso concreto? Para além de vocês entenderem como é que uma denúncia dessas num caso concreto ocorre, porque ela traz essa discussão interessante sobre crime instantâneo e crime permanente. Então, a primeira decisão que a gente tem no caso, ela é contrária ao entendimento da denúncia. A denúncia, ela vem e fala, olha, o cartel ele ocorreu de 2004 até 2014 sem parar. Mas vem a denúncia e fala, olha, vem o juiz e fala, olha, eu vou rejeitar essa denúncia porque na realidade aqui o ajuste ele ocorreu lá atrás e o crime de cartel é um crime instantâneo, a consumação foi lá atrás, então a prescrição correu, não vai ter tempo suficiente para o Estado perquirir essa conduta. Lendo aqui, olha, é possível inferir que se ocorre, isso é trecho da decisão, o ajuste, momento de consumação desse crime instantâneo, mas não elevação de preços. O crime de formação de cartel está consumado. Voltando aqui, desses conceitos é possível inferir que se ocorre o ajuste, mas não elevação de preços, o crime de formação de cartel está consumado. E se do ajuste houve efetivo aumento de preços, trata-se de mero exaurimento do crime já consumado. O raciocínio de se tratar o cartel de crime permanente, com o objetivo de afastar eventual alegação de prescrição, não pode ser afastado com o fim único e exclusivo de possibilitar a benesse do artigo 89. Sobre o tema da prescrição, tem o que se deve observar ter se consumado o delito, ao menos do que se depreende dos autos do procedimento investigatório instaurado no ano de 2004, ou seja, o primeiro ano que é trazido na denúncia, oportunidade em que teriam se iniciado os ajustes e acordos para controle de preços. Então não interessa que a cartel tenha ficado ativo, vamos dizer assim, até 2014. Ele entende, o juiz, que é um crime instantâneo, que ele ocorreu naquele primeiro momento do ajuste em 2004, e depois, isso aqui seria no máximo um exaurimento do crime instantâneo, que é o cartel que havia sido consumado ali em 2004 e por isso ele reconhece a prescrição e a extinção da punibilidade. Foi então interposto um recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça, e o entendimento de São Paulo, e o entendimento aqui, na verdade, é trazido pela desembargadora relatora Gilda. Ela diz que a infração penal prevista no artigo 4º é um crime eventualmente permanente. De fato, parte da doutrina entende que pode ser assim classificado o crime de cartel, pois ele, em regra, consuma-se em dado momento fático em que os envolvidos praticam a conduta nuclear do tipo penal e, portanto, é tido como crime instantâneo. Todavia, há casos em que a vontade do agente prolonga no tempo a consumação delitiva por meio da sistemática elaboração de ajustes em momentos sucessivos, destinados a assegurar o objetivo daquele tipo penal, o objetivo daquela conduta. Então, sim, ele pode ser crime instantâneo, mas eventualmente ele é permanente, porque no entender da relatora, ele pode ser praticado para conseguir o objetivo daquela conduta, ele pode continuar a consumação do delito ao longo do tempo e, portanto, ele é visto como permanente, eventualmente naquele caso concreto. Então, não há aqui, na visão dela, exaurimento do primeiro acordo, mas sim um crime que é permanente. Então, ela afasta aqui o instantâneo de efeito permanente, mas entende que naquele caso o delito é permanente. Decisão de 2019, vocês podem acessar também aqui. E aí, num agravo em recurso especial, 1.800.334, de relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, a gente tem aqui assentado de que o crime de cartel é um crime formal, então ele não depende do resultado naturalístico para poder haver aqui a sua formação. E o momento consumativo dele, de fato, que apresenta o relator, é que há uma grande insegurança jurídica, que de fato há doutrina que entende que é permanente, doutrina que entende que é de efeitos permanentes, doutrina que entende que é instantâneo. Mas o que ele diz é que sempre vai depender, e aqui ele inova nesse entendimento, do caso concreto para dizer se o crime é instantâneo ou permanente. Então, que vai depender de uma investigação pormenorizada
dos detalhes daqueles fatos para dizer se ele é permanente ou instantâneo. E aqui, olha, não só a ação inicial e trecho da transcrição se prolongou no tempo, mas também se renovou no decorrer dos anos, a partir dos encontros firmados pelo alto escalão e operacional, ou ainda pelas trocas de informações comercialmente sensíveis entre elas no transcurso do tempo. Então ele entende que neste caso aqui foi permanente. Enquanto o agente prossegue no proveito de vantagens indevidas ao longo dos anos, produzindo novas lesões ao bem jurídico, permite-se concluir pela permanência da conduta, abrindo aso à contagem do prazo prescricional a partir de cada nova vantagem. Então, em vista dessa decisão, não se reconheceu aqui a prescrição e o caso voltou a tramitar em primeira instância. Sobre esse mesmo cartel de resina, só para a gente entender o que aconteceu no campo administrativo, o processo administrativo ele foi instaurado em 16 também. Aqui a gente teve, vamos lembrar, o acordo de leniência celebrado com o CAD, assinado em 2014 com a empresas do grupo Reichhold. E o CAD ele realizou, com base nesse acordo de leniência firmado, buscas e apreensões nos escritórios das empresas investigadas, que, como visto, conseguiu coletar aí vários e-mails e documentos que comprovaram a conduta ilícita. Em 2022, então começou o procedimento administrativo em 16, em 2022, veja como são longas as instruções aqui, as apurações, condenou a Royal Química e a Sempre Apoio Educacional, 2 empresas, além de 5 pessoas físicas por formação de cartel neste setor de resinas. As multas, pessoal, olha só, chegaram a quase 47 milhões. Então, as empresas deram esse total de 43 milhões e as 5 pessoas físicas um total de quase 3 milhões e meio. De acordo com a relatora do procedimento administrativo, os envolvidos limitaram a concorrência, sim, por meio da fixação de preço de resina e troca de informações concorrencialmente sensíveis, dando base aqui para que o procedimento criminal entenda da mesma maneira. Segundo ela, o ato ilícito se prolongou por mais de uma década, gerando um elevado grau de lesão à concorrência, aos consumidores e à economia. Desde o início da investigação, não foi só celebrado o termo de leniência, mas também assinados 8 TCCs entre as empresas investigadas, além de alguns celebrados com funcionários ligados às companhias. Então, o Tribunal do CAD decidiu arquivar o processo com relação a 9 empresas e seus funcionários. Os TCCs geraram, olha, quase 79 milhões em contribuições pecuniárias para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, e houve aqui a declaração da extinção da ação punitiva em relação aos lenientes, conforme diz a lei. Esse foi o cartel de resinas que eu quis apresentar aqui para vocês. Se vocês quiserem aprofundar no caso, eu vou deixar aqui o link da denúncia, também das decisões, para que vocês possam estudar em casa. Na próxima aula a gente vai falar sobre um outro caso muito interessante também. Até breve!